que é pertinente à data que nós estamos vivendo. Nós estamos comemorando, a comunidade cristã está comemorando que aniversário? Que data? Semana Santa, né? A Páscoa, não é verdade? Então vamos lá em Êxodo capítulo 12. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 8 bem. A palavra do Senhor, ela diz aqui, Êxodo capítulo 12, tá? É o segundo livro da Bíblia. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano. Podereis tomar o cordeiro ou o cabrito, e o guardareis até ao 14º dia do mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão o sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga, na porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão carne assada no fogo, pães asmos e ervas amargas a comerão. Bom, até aqui nós vamos orar. Você deixa a Bíblia aberta, por favor. Senhor, meu Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, o Senhor é soberano, o Senhor é poderoso, misericordioso. Todos nós estamos para receber a palavra que vem da boca do Senhor. Também queremos muito a Sua presença de forma manifesta, através do Teu Espírito Santo Consolador. Meu Senhor, toca em cada vida, em cada coração, alcança as nossas emoções e também o nosso espírito. Nos dá, Senhor, o entendimento de uma palavra que vem do Senhor de forma vertical para as nossas mentes e os nossos corações. Protege essa congregação, é no nome do Teu Filho que eu oro e eu agradeço. Amém. Eu quero falar sobre a Páscoa. O mundo cristão hoje comemora, nesse final de semana, a Páscoa. Quantos bilhões de cristãos nós temos pelo mundo? Supostamente 2 bilhões de cristãos. A maior religião do mundo é o cristianismo, contando com o catolicismo. Então, o catolicismo, o protestantismo e todas as variantes cristãs perfazem um contingente de 2 bilhões de pessoas pelo mundo afora. Então, o mundo cristão está comemorando a Páscoa. Mas é importante nós pontuarmos sobre algumas questões que divergem da Bíblia, e não vamos fazer crítica, mas nós vamos esclarecer alguns fatos aqui importantes. Quando foi instituída a Páscoa? Há 3.500 anos atrás. Há quantos anos, igreja? 3.500 anos atrás. 1.500 anos antes de Jesus Cristo. Em que lugar a Páscoa foi instituída? No Egito. Quem foi o povo escolhido para representar essa, no bom sentido, essa encenação pascal? Quem foi o povo? O povo de Israel. Esse povo estava há quanto tempo escravo do Egito? 430 anos. Em que livro da Bíblia a Páscoa é relatada com riqueza de detalhes? A princípio, no livro de Êxodo significa saída. Então, aquele povo precisava sair, porque estava escravo, estava sofrendo.
50 anos de escravidão, Deus permite o nascimento de um jovem, filho de uma mulher chamada Joquebede, e um homem chamado Arão. Nasce Moisés, tirado das águas, criado no palácio do faraó, pela filha do faraó. Com certa idade, esse rapaz, sabendo que era hebreu, quis conhecer como viviam os hebreus. E ele percebeu que o povo estava escravizado. Aos 40 anos, ele foi expulso do Egito e, por 40 anos, peregrinou nas terras de Midian. Casou-se com Zípora e, um certo dia, o seu sogro havia dito que no Monte Sinai, Deus estava, habitava um Deus Todo-Poderoso no Monte Sinai. Certa feita, ele sobe ao monte e Deus então diz para ele: volta do Egito. Ele estava com 80 anos, volta do Egito e tira o meu povo de lá. E então ele volta do Egito. Deus dá para ele um porta-voz, que era o seu próprio irmão, que era chamado de Arão. Quando ele chega lá, institui as 10 pragas, e a última praga foi a praga da mortandade de todo primogênito. E aí o que acontece? O anjo da morte passaria matando todo filho homem mais velho. Deus então resolve criar um antídoto, uma vacina, criar um mecanismo de proteção para o povo de Israel, para que o anjo da morte não alcançasse os primogênitos da aliança. Então, foi ensinado o seguinte: olha, vocês vão pegar um cordeiro macho de 1 ano, vão sacrificar esse cordeiro de acordo com o tamanho da família. Se a família for pequena, junta 2 ou 3 famílias, e aí o sangue desse cordeiro, sem defeito, macho e de 1 ano, será colocado nos portais, nas travas, nos umbrais dos portais, nos cantos, nas ombreiras, e assim, quando o anjo da morte passar e o sangue do cordeiro estiver naquela casa, a família será protegida e será guardada. Por isso é chamado Páscoa. Por que é chamado Páscoa? Porque relata a passagem do anjo da morte. Páscoa, passagem. Fechar, Páscoa, passagem. Então, a passagem do anjo da morte não afligiria o povo de Deus caso a família tivesse obedecido. Eu vejo Deus dando estratégias para nós, ainda hoje. Quando nós entramos na obediência, nós vamos colher dividendos, nós vamos colher muitos frutos da obediência. É fácil encontrar cristãos que não obedecem? É muito fácil. Vai sofrer. É melhor obedecer do que sacrificar. Quem não obedece, vai para o sacrifício. Se você tem se sacrificado na vida cristã, é porque em algum momento da sua vida você desobedeceu, supostamente, eu pressuponho. Então, queridos, nós vamos falar sobre a Páscoa. Me chama a atenção uma coisa. A Páscoa foi instituída há 3.500 anos atrás. Quando fez 1.500 anos que estava acontecendo a Páscoa no seio do povo de Israel, ela já estava consolidada, sim ou não? Sim. A Páscoa, então, marca o calendário religioso do povo de Israel. Que mês foi que isso aconteceu? No mês de Abib, ou mês de Nissan, que é o nosso março e abril. Nós não estamos entre março e abril? Estamos ou não estamos? Então é entre março e abril que começa o calendário judaico. Estão começando um ano lá agora. Por quê? Porque o primeiro mês deles é exatamente o mês do ano, é o mês em que houve a retirada do povo dessa servidão. Foi o mês do Êxodo, foi o mês da Páscoa. Que dia foi que isso aconteceu no mês de Abib? Exatamente no dia 14º do mês. Exatamente no meio do mês é que aconteceu esse fenômeno. Agora, o que nós observamos nesse evento? Que aconteceu uma libertação. O povo foi liberto? Sim ou não? O povo foi liberto. E eu quero dizer
dizer para você que toda estratégia de Deus, quando obedecida, gera libertação. Preste atenção. Eu quero me valer do testemunho da Michele. Eu acho muito interessante. Ela recebeu quantos livramentos? 3. Qual foi a obediência? Entregou a sua vida completamente e resolveu fechar algumas portas da vida dela. Olha como é interessante, irmãos. A partir do momento que ela resolve obedecer, o anjo da morte revela. Mas o anjo da morte vai dar de cara com o sangue de Jesus no meu. Tentou trazer uma infecção urinária para que pudesse complicá-la. Não deu certo. Tentou matar a filha dela. Não deu certo. Por fim, jogou o carro dela em cima do carro. Não deu certo. Percebe como é interessante? Toda estratégia de Deus exige de nós uma obediência. Obedeceu, fica tranquilo que você está guardado nas mãos do Senhor. É para matar o cordeiro, macho de 1 ano, sem defeito, e é para comer tudo. Não pode sobrar nada. Então nós vamos começar a entrar nessa estratégia agora. Eu te pergunto, alguma coisa na sua vida não vai bem? Deus tem uma estratégia para você. Talvez você saia daqui com a estratégia pronta. Quando eu digo, irmãos, quando for liberar uma palavra, não fique olhando para o lado para ver com quem que Deus está falando. Quando o pastor liberar uma palavra, o pregador liberar uma palavra, olha, Deus está operando na vida de alguém. Fala, Senhor, se for comigo, testifica no meu coração. A palavra de Deus diz em João capítulo 15, versículo 26, que o Espírito Santo testifica, ele confirma. Ela teve convicção de que era com ela que Deus falava, se levantou, saiu da zona de conforto, pegou a sua maca e andou. É isso que nós precisamos fazer, irmãos. Deus dá uma estratégia para aquele povo, e quem, se porventura alguém não passou o sangue umbral, teve óbito em família. Sempre quando Deus mandar, faça. Sempre quando Deus te der uma receita, uma prescrição, avie essa receita no tribunal de Cristo, na vida de oração, na leitura da palavra. Mas obedeça. Queridos irmãos, quando Jesus veio ao mundo, se comemorava a Páscoa judaica, sim ou não? Sim. Quantas Páscoas Jesus passou conosco? 3. Como é que funcionava a Páscoa? Vamos lá? Pegava-se um cordeiro de 1 ano, macho e sem, reunia a família e sacrificava, assava e comia. Certo ou errado? Jesus praticou a Páscoa, sim ou não? Se você for pesquisar, Jesus, como bom judeu, praticava a Páscoa. Se você for lá em Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver claramente Jesus realizando a Páscoa. Então ele, como bom judeu, ele cumpriu o ritual, ele cumpriu os mandamentos. Só que na última Páscoa ele faz diferente. Ele pega a Páscoa, que já era uma festa consolidada, e após realizar a Páscoa no cenáculo, ele enxerga na Páscoa judaica a ceia do Senhor. Eu não sei se eu posso desvendar esse mistério com você aqui, mas vai comigo em João capítulo 13. Quero que você preste muita atenção, eu estou fazendo um estudo também. Tá? João capítulo 13, a partir do versículo 21. A pergunta é: Judas, o traidor, participou ou não da ceia do Senhor? Aí uma boa pergunta. Nós vamos responder essa pergunta na palavra hoje. Pastor, mas Judas era um traidor. Ele estava em pecado. Ele podia participar da ceia?
Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Judas não participou da ceia do Senhor. Judas participou da Páscoa, da ceia não. Vou explicar para você aqui. Vamos lá, olha o que diz a palavra do Senhor aqui. Versículo 21, João 13, 21. Dita essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava chegado a Jesus um de seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Pedro sinal, dizendo: pergunta, a quem ele se refere? Quem é o traidor? Então, aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é o traidor? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer? Faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isso. Pois, como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. E tendo recebido o bocado, saiu logo e era noite. Preste atenção. Eles se reuniam para comer a Páscoa. No que se compunha a Páscoa? Ó, carneiro assado, pães asmos e ervas amargas. Vamos lá comigo? Carneiro assado, pães asmos e ervas amargas. Preste atenção. Então, Jesus, durante 3 anos, ele realizou a Páscoa. Acontece que na última Páscoa, após a Páscoa, ele realiza a ceia do Senhor. Ele pega, após comer o carneiro, após comer o pão com ervas amargas, ele institui a ceia do Senhor. Vamos comigo em 1 Coríntios, capítulo 11. Você vai ficar doutor em Bíblia. Não que eu seja. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. 1 Coríntios 11, capítulo 11, versículo 23. Todos acharam? Amém? Posso ler? Quem é que está falando aqui, gente? Quem é que escreveu esse texto aqui? Paulo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo conheceu Jesus? Sim ou não? Não. Em vida, não. Paulo nunca tinha olhado nos olhos de Jesus. Ele foi chamado depois que Jesus morreu e ressuscitou. Ok? Então vamos lá. Paulo falando: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Quem é que passou essa informação para ele? Jesus, mas ele não conheceu Jesus. Como é que ele recebeu isso de Jesus? Jesus apareceu para ele e falou isso para ele após a morte de Jesus, tá bom? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue, fazei isso. Em que momento você viu Jesus molhando o pão no vinho? Em momento algum. Então, na ceia, a gente não molha pão no vinho. Agora, pode ficar quietinho aí que eu vou voltar lá em João. Olha o que diz aqui. Respondeu Jesus no versículo 26, 13 e 26. Aquele que eu der um pedaço de pão molhado. Então você vai ver
Porque a segunda ceia é para quem é salvo em Cristo Jesus. Presta atenção. Eu já vi muita gente falar assim: Jesus deu ceia até para Judas. Não, Senhor. Ele deixou Judas comer a Páscoa, mas a ceia do Senhor, Judas não aprovou, porque ele não era digno. Nós não molhemos o pão no vinho para dar. Eu já molhei o pão para dar para vocês? Não se molha o pão. Agora, vocês sabiam, se nós fôssemos fazer corretamente a Páscoa, o que nós teríamos que fazer de hoje para amanhã? Nós teríamos que comer cordeiro assado. Nós teríamos que fazer um banquete aqui. Ervas amargas e pão sem fermento, pão ácido. Perdemos isso. Aí você fala: pastor, por que a igreja evangélica, católica, não faz isso mais? Simples, irmãos. No século VI, depois de Cristo, a igreja católica aboliu a ceia pascal e ficou apenas com a ceia do Senhor, ou a Santa Ceia. Então, queridos, lembrem bem que essa tradição nos faz falta. Agora volta comigo lá em Êxodo capítulo 12. Vamos entrar aqui agora nos fundamentos dessa pregação. Êxodo capítulo 12, versículos 5, 6, 7 e 8. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão sangue e porão em ambas as ombreiras, e na verga na porta, na casa em que o comerem. Naquele dia comerão carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas. Primeiro, porque a carne tinha que ser assada, não podia ser crua, não podia ser cozida e não podia ser feita de outra forma, nem frita. A carne tinha que ser assada. Alguém sabe o motivo? A carne deveria ser desidratada o máximo possível. A carne deveria ser sem nenhuma mistura. E a carne deveria ser comida toda. O que Jesus está nos ensinando? Gente, quem é esse cordeiro que foi matado? Ele simbolizava quem, afinal de contas? Jesus. Quando Jesus passa por João Batista, ele fala, João capítulo 1, versículo 29, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus é o cordeiro de Deus representado 3.500 anos atrás, lá no Egito, quando eles então comiam esse cordeiro. E esse cordeiro tinha que ser assado. Por quê? Porque Jesus para nós, irmãos, não pode ter mistura. É só Jesus. Sabe por que ele é assado e não é cozido? Porque nós não podemos receber Jesus com mistura, com água, com edema, com inchaço. Nós precisamos receber Jesus puro, o mais puro possível. E não existe carne mais sadia do que a carne assada. E não existe carne mais sadia do que a carne do cordeiro. E não existe carne mais digestiva do que a carne do cordeiro. Não existe animal com menos quantidade de verme e mais sadio do que o cordeiro. Gente, Deus fez tudo certo. Jesus para nós, ele é sem mancha, sem defeito, sem doença, digestivo. É tudo, irmãos. Jesus é vitaminado, ele é tudo. Ele é tudo para nós. E o que nós encontramos aqui, além da carne do cordeiro? O que mais que tinha que comer? O que é pão máximo? Sem fermento. Fermento simboliza o quê? Pecado. Esse povo tinha que comer pão sem fermento. Primeiro, por quê? Porque o fermento simboliza o pecado. Segundo, não daria tempo para fermentar o pão. Fermentar pão demora. E
E Deus tem pressa na sua vida. Quantas pessoas vêm aqui na igreja, irmãos, vem 1 mês, 2, 3 e não recebem Jesus no seu coração. Acha lindo e maravilhoso a pregação, acha lindo e maravilhoso o louvor, acha a cadeira confortabilíssima, acha o ar-condicionado uma bênção, gosta do estado da camisa do pastor, mas não entrega a vida para Jesus. Deus tem pressa na tua vida. Recebe hoje Jesus, mas recebe Jesus sem Maria, por favor. Recebe Jesus sem José, por favor. Recebe Jesus na tua vida. Eles tinham pressa, eles tinham que sair logo, porque o faraó ia deixar eles irem embora. Então não dava para esperar fermentar o pão. Qual que é o terceiro ingrediente dessa janta? Ervas amargas. Quem é que gosta de coisa amarga? Não tem gente que gosta. Por que Deus mandou comer ervas amargas? Para lembrar do sofrimento de 430 anos, amassando barro, fazendo tijolo e construindo pirâmide. A comida boa, você lembra? Lembra? Se eu for na tua casa e tiver um purê de batata, eu nunca vou me esquecer de você. Mas se eu for lá e você me der giló, meu irmão, eu não vou esquecer de você. É verdade. Por que Deus mandou comer ervas amargas? Para simbolizar o sofrimento de 430 anos, para simbolizar o sofrimento de Jesus por causa do pecado. Então é tudo muito bem feito, é tudo muito bem arquitetado pelo engenheiro que é Deus. Agora, qual foi o benefício maior dessa festança toda? Diga, libertação. Você tem alguma coisa na sua vida que precisa e merece libertação? Tem alguma coisa? Pastor, eu preciso ser liberto da mentira. Eu minto demais. Pastor, eu preciso ser liberto da dificuldade financeira. Eu preciso ser liberto de uma enfermidade crônica. Eu preciso ser liberto de um casamento problemático. Eu preciso que o meu casamento seja curado. Enfim, qual é a área da tua vida que precisa de libertação? Tem. Todo mundo tem. Bom, se você já identificou, qual é o segredo? O segredo é um só: obedeça. Não tem libertação sem obediência. Como é que eu vou saber que eu sou uma pessoa liberta? É fácil. 3 coisas vão acontecer na sua vida. Como é que eu vou saber que eu conquistei essa então liberdade? Precisa acontecer 3 coisas. E aqui nesse texto nós aprendemos o que é. Primeiro, quando você estiver liberto, quando você receber a graça da libertação promovida pelo Pai, através da obediência que você se submeteu, 3 coisas vão acontecer. Primeiro, grave aí, você que está anotando, toda libertação que vem de Deus te livra do pecado. Tem alguma coisa que te escraviza? Se você for liberto, não vai escravizar mais. Pastor, eu sempre me vejo fazendo coisas indevidas. Está escravo. Ah, mas eu já aceitei Jesus. A palavra de Deus diz que eu sou nova criatura. Ela diz, mas não se cumpriu na sua vida. Você ainda tem algumas áreas que você não é nova criatura. Toda libertação vai promover afastamento do pecado da sua vida. Segundo, toda libertação vai gerar vida em você. Existem pessoas que não vivem, vegetam. Existem pessoas que vivem, mas não têm qualidade de vida. Então, a libertação promovida por Deus afasta o pecado de você.
Segundo, a libertação promovida por Deus, ela vai conceder vida com qualidade, vida superabundante em você. Terceiro, a libertação vai gerar prosperidade. Eu vou provar isso para vocês. Primeiro, o Egito simboliza o que na vida do crente? Pecado. O que se fazia no Egito? Feitiçaria. O que se fazia no Egito? O Egito tinha 12 deuses, 10 deuses. O Egito, irmãos, era a capital da feitiçaria. Vocês se lembram quando Moisés pega a vara, o cajado que Deus lhe deu no Monte Sinai, e ele joga o cajado no meio dos feiticeiros do faraó? O que aconteceu com aquele cajado? Virou uma cobra. James e Jambre, que eram os dois feiticeiros do faraó, imediatamente já fabricaram a cobra também, porque feiticeiro também sabe fazer prodígio. Moisés vai lá, ao jogar a cobra, o que aconteceu? A cobra de Moisés come a cobra do faraó. Moisés pega na cauda da cobra e ela volta a se transformar no cajado. Então, o Egito é símbolo de feitiçaria. Posso falar a verdade para vocês? Desculpa a dureza do que eu vou colocar. Quem não é de Jesus é feiticeiro. Misericórdia. Irmãos, já ouviram falar em ufologia? Ufologia faz contato com seres extraterrestres. Se é ser de outro mundo, isso é consulta a seres de outro mundo. Isso não é lícito, Deus não deixou essa ordem para nós. Se eu oro para quem morreu, isso tem nome. Culpa aos mortos é o quê? Feitiçaria. Se eu faço oferenda para qualquer entidade, qualquer divindade, seja balinha, seja bebida, seja cigarro, seja vela, seja o que for, isso é feitiçaria. Se eu invoco alguém que já morreu, seja um espírito de luz ou seja um parente que já partiu, isso tem nome. Necromancia é consultar mortos. A Bíblia condena, isso é feitiçaria. É por isso que nós não oramos para quem morreu. Nós oramos para quem está vivo, porque quem morreu ou está com Deus ou não está com Deus. Nós precisamos ter consciência que o Egito representa todas as coisas desse mundo. E Faraó simboliza quem, irmãos? O diabo. É verdade. Por que ele resistiu tanto a Deus? Por que ele não deixava o povo de Israel partir? Porque o mundo em que nós vivemos não quer perder você. O mundo em que nós vivemos quer segurar você. O mundo em que nós estamos vivendo quer que você consuma muito, quer que você gaste tudo, quer que você viva os prazeres desta vida, quer que você consulte os mortos, seja através dos astros, seja através da astrologia, da necromancia, da mediunidade, do culto aos mortos, das oferendas pagãs. O mundo ensina isso. E ele não quer perder você. Mas o Senhor Jesus quer tirar você desse cenário, porque Ele é exclusivista e Ele quer ter um encontro com você, onde Ele é o teu Deus e você é o Filho dele. Essa libertação quem promove? O sangue de Jesus. Por isso que tem que ter o sangue de Jesus no umbral da tua casa, na porta da tua casa. É por isso que você precisa receber Jesus sem mistura. É por isso que esse Jesus tem que vir para você assado, sem óleo, sem água e sem nenhum tipo de mistura. Jesus ele tem que ser primeiro na tua vida. Ele tem que ser primordial na sua vida. Eu não posso viver com o pé em duas canoas. Eu não posso servir a dois senhores. Eu não posso me furtar a pureza que há
no nome e no sangue de Jesus. Então a libertação faz isso. Eu venho de um modelo de religião onde eu cultuava N entidades. Eu tinha várias entidades. Eu era amigo dos espíritos de luz. E aí, irmãos, um dia, Jesus nasceu na minha vida. E Ele disse, eu quero você. E eu não divido você com ninguém. E você vai ter que abandonar essa vida. E eu vou mudar a sua história. E eu vou te prosperar. Eu vou fazer grandes coisas. Então, o que nós aprendemos? Que a libertação te tira do mundo. Te tira do lamaçal. Leva você para a divina e maravilhosa luz de Cristo. Qual é o segundo item da libertação? Nos tira do pecado e nos concede, segundo item, vida. Vida. A palavra de Deus diz em João 10:10, o ladrão veio para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida, vida superabundante. Jesus quer nos dar o quê? Vida com qualidade. O Senhor quer te dar qualidade de vida? Sim. Mas para isso você tem que investir tempo nas coisas de Deus. Não pense que você vivendo aí de qualquer forma, abrindo e fazendo concessões para o mundo, você vai ter essa qualidade de vida. Não vai. Certa feita eu ouvi que um parente meu falou assim, eu quero virar crente, porque eu nunca vi um crente morrer baleado. Eu nunca vi um crente morrer matado. Pode até acontecer, mas não é comum. Não é comum. E é verdade, irmãos. As pessoas falam assim, eu vou virar pastor, porque pastor fica rico. Não, para de jogar dinheiro fora, você vai ficar rico também. Gasta dinheiro com o que é bom, você vai prosperar também. A prosperidade do Senhor não é só para o pastor, não. É para o pastor, é para o diácono, é para a ovelha, é para todo mundo. É só não jogar dinheiro no rabo. Você vai prosperar sim. É de Deus isso. Qual que é o segundo item? Então Deus quer dar vida. A libertação vai promover vida para você. E o terceiro item, a libertação que Jesus quer promover na tua vida e vai promover, e tem promovido, vai prosperar você. Eu pergunto para você, quando Jesus libertou o povo de Israel do Egito, esse povo prosperou? Sim ou não? Sim. Quantos anos eles ficaram no Egito? Exatamente 430 anos. O dia que eles saíram de lá, os egípcios estavam tão assustados que Deus falou, vai lá e pede ouro. E eles foram batendo de porta em porta, me dá ouro, me dá prata, me dá joia. E o povo falou, eu dou, mas some daqui. E eles saíram de lá com tanto ouro, que após se esquecer do que Deus tinha feito, pegou o ouro e fabricou o quê? Bezerro de ouro. Você sabe o que é um bezerro de ouro, irmão? É desse tamanho. Você consegue imaginar o que é quanto pesa um bezerro? Ele tem que pesar pelo menos 80 quilos de ouro. Olha o tanto de ouro que esse povo recebeu. Prosperou ou não prosperou? Saíram dali, eles não tinham duas mudas de roupa, eles só tinham uma. Aquele povo não tomava banho, aquele povo não trocava de roupa, não tinha água no deserto. Eles entraram na terra de Canaã. Quem não tinha terra agora passou a ter terra. Você sabia que os judeus são o povo mais próspero do mundo? O dia que você chegar em Nova York, quem já foi em Nova York? Um dia você vai, tá? O dia que você chegar em Nova York, você vê uma família bem grande, já pode chegar falando hebraico, porque é judeu. Uma família rica e grande, pode falar em hebraico, porque é judeu. Vocês sabiam que o judeu é o único povo que, se eles nascerem no Brasil, eles não são brasileiros, eles são judeus. Sabia disso? Quem disser, eu sou judeu brasileiro, ele não é brasileiro judeu, ele é judeu brasileiro. Ele é judeu alemão, ele é judeu inglês, ele é judeu americano. Olha o tanto que esse povo é forte. Por que esse povo é forte? Porque Deus prosperou esse povo. Nós temos um apresentador de televisão que é judeu, tudo com
prosperar, viu, Michel? Se você é próspero, prepara, viu, né? A obediência vai te levar à prosperidade. A obediência vai dar saúde para você. A obediência vai dar para vocês, além de tudo isso, libertação de muita coisa. As brigas vão diminuir em casa. Os acidentes já não vão acontecer. E se acontecer, você vai estar guardado. O ladrão vai roubar a casa do vizinho, não vai enxergar a sua. Você sabia disso? A bala perdida vai pegar na parede, não vai pegar em você. Verdade, irmãos. Ser filho de Deus é ser guardado por Deus. Mas para isso nós temos que sair do Egito. Para isso nós vamos ter que passar o sangue de Jesus. Irmão, vou falar um negócio para você, e não é só na porta, não, passa na cara, no corpo inteiro. Se muitas pessoas passassem o sangue de Jesus na cara, não faziam coisa errada. Verdade, irmãos. A gente às vezes erra deliberadamente porque nos esquecemos do que Deus fez por nós. Toma cuidado para você não esquecer das bênçãos. O dia que o povo de Israel esqueceu que Deus era bom, foi o bezerro de ouro. A gente se acostuma com o sagrado. Todo dia vem aqui e tem unção. Todo dia vem aqui e chora, se quebranta. Vem aqui o milagre acontece. Daqui a pouco a gente começa a achar que Deus é obrigado a fazer as coisas. E o dia que Deus não faz, é o senhor também, né? Então, queridos, toma cuidado com isso aí. Não se acostuma com o sagrado, não. Quem se acostuma com o sagrado, se acostuma com o pecado. Nós não temos que nos acostumar com isso. O dia que Deus faz, amém, glória a Deus. O dia que Ele não fizer, Ele é Deus do mesmo jeito. Ele é Deus, irmãos. Tem pessoas que eu oro e a pessoa morre. Tem pessoas que eu oro e a pessoa cura. Eu tenho 3 semanas que eu visito uma pessoa e ela está cada dia melhor. Toda vez que eu vou lá, eu falo, pastor do céu, como eu estou melhor. Mas eu já orei e a pessoa morreu. Como é que faz, irmão? Deus não é bom? É claro que Ele é. Deus não opera na vida de ninguém se não for para fazer para a pessoa ser viva. E chefe, você pode ter certeza. Deus vai exigir de você mais compromisso. Deus vai exigir de você mais proximidade. Porque você está abençoando nesse nível, Ele quer te levar mais longe. Quanto mais Deus operar na sua vida, mais Ele vai. Muito será pedido aquele que muito receber. Quanto mais você recebe de Deus, mais Deus vai te usar. É diretamente proporcional. Então, queridos, eu quero que você aprenda. Tem áreas na sua vida para ser liberto? Tem, pastor. Então, o que Deus está te ensinando hoje? Está te ensinando que você tem que obedecer. Sai do pecado. Mas sai mesmo. Sabe, não anda de braços dados com o pecado. O pecado é bom, gente. Eu vi uma loja aí, doce pecado. É doce. Na hora que põe na boca, é docinho assim. Coisa amarga, igual ferro. Cuidado com o pecado. Ou, cuidado que as pedras falam. Sai disso. Sabe? Se você está com o pé no Egito, tira o pé do Egito. Se Deus está te chamando para levantar, zarpar, sabe? Levantar acampamento, levanta acampamento, é hora de mudar. O Senhor está mexendo no seu queijo hoje. Você está achando que 2015 vai ser igual a 2014? Pode ser até pior. Depende de nós também. Se o Senhor está te levando para um novo e vivo caminho, por favor, não olhe para trás. Então você vai virar estado de sal, amigo. Sabe, não fica brincando com o eterno, não. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. No dia que você conheceu Jesus, você conheceu Jesus. E nunca mais ele vai sair da sua cabeça. Você pode até fazer de conta que não está vendo, mas ele está te olhando. Lembra do Pedro? Quando Jesus disse, olha Pedro, o diabo te pedelou. O diabo veio até o Pai e pediu permissão para testar você. Ele disse, você não acredita não. Você só tem ó. É isso. Peneirar significa isso. Você sabia que o diabo às vezes vai em Deus e pede autorização para dar uma lançada? Às vezes ele faz isso. Senhor, deixa eu dar uma testada para ver se o irmãozinho ali é crente dele. E começa a fazer uns manjados, uns negócios assim até. Os tira-gosto até ajeitado.
E a pessoa vai. E aí depois vem o sofrimento. Então, quando Pedro foi avisado, Jesus falou: olha, o diabo vai te peneirar. E peneirou tanto que o Pedrão o quê? Desviou. Pedrão saiu da igreja, irmão. Pedrão voltou para o Egito. Voltou a pescar. Era pescador. Não tinha irmão naquela época. Ele voltou. O que Jesus teve que fazer? Ele foi lá buscar o homem. Ô Pedrão, veste a roupa, homem. Você está pelado. Que foge de Jesus fica nu, irmão. Veste a roupa, joga a rede do outro lado. Vou te ensinar como é que faz. Senhor, eu joguei a rede a noite toda, eu estou mandando para fazer. Glória a Deus. Depois de tudo, irmãos, Jesus perdoou ele, vamos comer um peixe, está com fome. Às vezes falta fome, porque nós temos fome da palavra, fome de Deus. Se a gente voltar para o mundo, dá fome das coisas de Deus. Cuidado com o orgulho, igreja. O orgulho leva a gente a procurar. Por isso que a gente tem que comer ervas amargas, para não esquecer de onde a gente veio. Quando eu lembro que eu vim da feitiçaria, na macumbaria, eu não quero voltar para lá. Quando eu passava na rua, as pessoas falavam: lá vai macumbeiro. Horrível, irmão. Você é taxado de macumbeiro. Lá vai o feiticeiro lá, ó. Eu não quero isso para a minha vida, não. Eu não sei de onde você veio. Talvez você não veio da macumba, mas você veio de alguma coisa, não volta para lá, não. Levanta a cabeça, vamos para frente. O Senhor tem bênção para nós. Não resiste. A Bíblia diz que quem perseverar até o fim será salvo. Não troca com o que Deus tem para você por um prato de lentilha, não, irmão. Não deixa a barriga conduzir sua vida, não. Não vive em função de barriga. As coisas do mundo nos chamam, mas nós temos um compromisso com o Senhor da glória. Quero orar com você, tá?